Lá no coração do deserto, na própria alvorada da nação de Israel, um drama sagrado se desenrola. É uma narrativa que podemos dividir em 3 atos. Um momento em que o céu e a terra parecem se encontrar. Nós vamos testemunhar a meticulosa consagração de homens para o serviço divino, a manifestação impressionante, até aterrorizante, da glória de Deus e o juízo implacável contra a profanação. Essa é a história da santidade de Deus revelada em Levítico. E então, o silêncio do deserto é quebrado, a palavra do Senhor ecoa por todo o acampamento. É uma ordem direta, sabe, que interrompe a rotina de todos, e é esse chamado divino que vai dar início a um dos rituais mais solenes e, sem dúvida, decisivos de todas as Escrituras, a própria fundação do sacerdócio de Israel. Então, obedecendo a essa voz celestial, Moisés age. Ele convoca toda a congregação. Tentem visualizar isso, milhares e milhares de pessoas, a nação inteira de Israel, se reunindo ali na entrada da tenda do encontro. Eles não estão lá só para assistir de jeito nenhum. Eles são testemunhas ativas da instituição de uma aliança sagrada. O sacerdócio, aquela que seria a ponte entre Deus e o povo, estava prestes a nascer. E ali diante de todo o povo, Moisés declara com toda a clareza. E é como se ele dissesse: prestem atenção. O que vai acontecer aqui não é invenção nossa, não é uma tradição que a gente criou. Cada gesto, cada palavra, cada gota de sangue e de óleo que vocês vão ver, tudo isso é a execução precisa, exata, de um decreto que veio do próprio Deus. E então começa o primeiro ato, a consagração. Arão e seus filhos são trazidos para a frente de todos. O que vai acontecer com eles é uma separação. Eles vão ser tirados do comum, apartados para um propósito totalmente sagrado. E tudo isso por meio de um processo que parece uma coreografia divina. Esse ritual acontece em 4 etapas bem distintas, e cada uma delas, claro, tem um simbolismo muito profundo. Primeiro, a purificação com água. Pense nisso como uma limpeza por fora, que aponta por uma pureza necessária por dentro. Logo depois vem a investidura com as vestes sagradas, que serve para separá-los visualmente para a sua nova função. A terceira etapa é a unção com o óleo santo, que os marca como propriedade de Deus. E por fim, a expiação com o sangue do sacrifício, que os torna aptos a se aproximar do Deus Santo. Cada passo aqui é como um degrau, sabe? Uma subida em direção ao sagrado. Agora, veja só a cena, Moisés vestindo o próprio irmão, Arão, peça por peça. E olha, não são roupas quaisquer, cada detalhe foi prescrito por Deus. A túnica de linho fino, o cinto todo bordado, o manto de um azul celestial. Sobre o peito, ele coloca o peitoral do juízo, que carregava aquelas pedras misteriosas, Urim e o Tumim, usadas para buscar a decisão divina. E na cabeça, um turbante com uma lâmina de ouro puro, e nessa lâmina, gravadas as palavras que iriam definir toda a vida e o ministério de Arão: santidade ao Senhor. Eram vestes de honra, de dignidade e, acima de qualquer coisa, vestes para representar a santidade de Deus diante do povo. Depois das vestes, Moisés pega o óleo sagrado da unção. Era uma mistura preciosa, aromática. E com esse óleo, ele primeiro santifica o espaço, o tabernáculo e tudo que estava dentro dele. Ele chega a aspergir o óleo sobre o altar 7 vezes, consagrando aquele lugar do sacrifício. E aí vem o clímax da unção. O óleo é derramado sobre a cabeça de Arão, um óleo que escorre pela barba, pelas golas das vestes, um ato que o separa de forma visível, definitiva, como o sumo sacerdote de Israel, o ungido do Senhor. E depois do óleo, vem o sangue. Primeiro, o novilho é trazido como oferta pelo pecado, e Moisés aplica o sangue desse novilho nas pontas do altar, no ato para purificar o altar da impureza humana. Logo em seguida, um carneiro é oferecido em holocausto, que é aquela oferta de devoção total, sabe? Onde o animal é completamente consumido pelo fogo. E com isso, a gente passa para o segundo ato dessa história. Pense bem, se passaram 7 dias de consagração, em que eles ficaram reclusos na tenda do encontro, e agora, finalmente, chega o 8º dia. O grande dia. O dia em que o sacerdócio, agora oficial, vai começar o seu ministério diante de Deus e de todo o povo de Israel. Aquela semana de separação, de aprendizado, chegou ao fim. No 8º dia, Arão, agora o sumo sacerdote consagrado, sai para ministrar pela primeira vez. Ele começa oferecendo um bezerro por seu próprio pecado, para depois oferecer os sacrifícios pelo pecado de toda a nação. O mediador finalmente assumiu seu posto. Assim que os sacrifícios terminam, Moisés e Arão entram na tenda do encontro.
E quando eles saem, erguem as mãos e abençoam o povo em nome do Senhor. E é nesse exato instante que algo extraordinário acontece. É como se o véu entre o céu e a terra se rasgasse. A presença visível, a própria glória do Senhor se manifesta de um jeito que ninguém podia duvidar, ali para toda a comunidade ver. E daquele lugar onde a glória se manifestou, um fogo sobrenatural avança. E esse fogo consome por completo o holocausto e a gordura que estavam sobre o altar. Era o selo divino, a aprovação. Deus estava dizendo: eu aceitei o sacrifício. E o povo, diante de um poder tão grande, eles gritam, uma mistura de alegria e de pavor, e todos caem com o rosto em terra em adoração. Mas essa celebração, ela é interrompida, de forma abrupta, trágica. O terceiro ato começa com um choque, porque o mesmo fogo que acabou de revelar a glória de Deus, agora vai revelar a sua santidade por meio do juízo. Mas afinal, o que é esse tal de fogo profano? Ou fogo estranho, como algumas traduções dizem? Bem, é a adoração que nasce da nossa própria vontade, sabe? E não da ordem de Deus. É tentar se aproximar do Deus Santo do nosso jeito, com as nossas regras, ignorando os mandamentos dele. É basicamente uma inovação, uma invenção humana no culto que não foi autorizada. Imagina o cenário. No auge da cerimônia, com a glória de Deus ainda visível sobre o acampamento, Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão, justamente os herdeiros do sacerdócio, eles pegam seus próprios incensários e, num ato de total presunção, eles colocam ali um fogo que não veio do altar sagrado, como Deus tinha ordenado, e oferecem isso perante o Senhor. A resposta de Deus foi imediata e terrível. Da mesma presença de onde saiu o fogo que aceitou o sacrifício, agora sai o fogo do juízo. E esse fogo consome Nadab e Abiú. Eles morrem na mesma hora, ali, diante do santuário que eles mesmos desonraram. A lição é clara. A santidade de Deus não é algo para se tratar de qualquer jeito. E Arão, diante dos corpos dos próprios filhos consumidos pelo fogo de Deus, Arão, o pai, o sumo sacerdote, não diz uma única palavra. Ele fica em silêncio. Um silêncio pesado, que a gente pode imaginar ser uma mistura de dor, de pavor, mas também de submissão à justiça do Deus a quem ele servia. E é a partir dessa tragédia que Deus estabelece novas leis. Decretos que seriam perpétuos, feitos para proteger a santidade do seu culto e também a vida de quem ministra. Fica claro que o juízo também gera instrução. O Senhor fala diretamente com Arão. Primeiro, os sacerdotes não devem, de jeito nenhum, ministrar depois de beber vinho ou qualquer bebida fermentada. Por quê? Para que o discernimento deles não ficasse comprometido. Eles também recebem o dever solene, a missão de distinguir e de ensinar ao povo sobre a diferença crucial entre o santo e o profano, o puro e o impuro. A responsabilidade que caía sobre os ombros deles era imensa. Essa história toda antiga, cheia de fogo, de sangue, ela ecoa através do tempo, sabe? E ela confronta a cada geração com uma pergunta da qual não se pode escapar. Diante de um Deus cuja presença pode trazer tanto a glória quanto o juízo, o que a sua santidade exige daqueles que o adoram hoje? Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se essa análise da palavra de Deus falou a seu coração e foi edificante, considere curtir, se inscrever em nosso canal e, claro, compartilhar ali nos comentários as suas reflexões. O que significa para nós, hoje, viver em resposta a essa santidade divina?